vai falar então de custos, despesas e preço de venda. Então nessa palestra a gente vai entender a diferença de custo no comércio, custo na indústria e custo na prestação de serviço, né? Especificamente para essa feira a gente tem tanto comércio como prestação de serviço, né? Então vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre os dois setores. Vamos falar a diferença de custo para despesa e do que é fixo e do que é variável, né? Nós vamos entender que nem tudo que varia um pouquinho em finanças nós consideramos como despesa variável, tá? O que mais que a gente vai falar? Então, análise e gerenciamento dos custos na indústria, no comércio e na prestação de serviço, análise e gerenciamento das despesas fixas e variáveis, composição e análise do preço de venda. Vamos entender o que é o markup, né? Aquele fator de formação de preços. Às vezes as pessoas falam, multiplica por 2, multiplica por 2,5, multiplica por 3. Agora a gente vai entender realmente da onde saem esses números, né? Que não é do nada. É de todo o histórico dos gastos que a empresa tem, mais a margem de lucro que ela quer. Vamos comparar o preço que a gente chega com essa fórmula versus preço de mercado, porque afinal quem dita o preço, né, é o mercado, é o quanto que o cliente está disposto a pagar e qual é a prática dos nossos concorrentes. E vamos entender alguns conceitos de margem de contribuição e ponto de equilíbrio que saem também de toda essa formação de preços, tá certo? Então vamos lá. Pra cá. Quais fatores atualmente influenciam nas decisões de preço de venda? O que a gente tem que levar em consideração quando a gente está formulando uma estratégia de preço de venda? Será que a gente tem que olhar só para dentro da empresa? Ou será que as questões de mercado influenciam nessa nossa decisão? Né? Será que a gente tem que olhar os clientes? Será que a gente tem que olhar os concorrentes? Será que nós conhecemos o nosso diferencial? Né? O que a gente oferece de melhor do que o nosso concorrente está oferecendo? E se a gente conhece o nosso diferencial, será que a gente está comunicando muito bem isso para o nosso cliente? Né? Às vezes a gente acha o nosso negócio o máximo, mas será que isso está muito bem comunicado? O nosso cliente também acha? Né? Se eu vou escolher hoje um fotógrafo, por que eu vou escolher? Vou deixar de tomar esse serviço de quem eu já tomo, né? Eu já tenho um fotógrafo que eu utilizo há anos, por que eu vou deixar de consumir dele para começar a consumir de vocês, né? Será que esse diferencial está muito bem comunicado? Será que vocês estão alcançando esse público-alvo? Então aqui tem algumas questões que a gente tem que levar em consideração. Qual é, né, o nicho de mercado que vocês vão atender? Né? Quem já tem um negócio, quem vocês atendem? Para quem o seu negócio foi feito? Porque não dá para agradar todo mundo, vocês concordam? E nem dá para atingir todo mundo numa estratégia de marketing, de publicidade, de propaganda. Quando a gente vai fazer, seja folheto, seja via internet, não dá para a gente agradar todo mundo. Tem cliente que está procurando preço, tem cliente que está procurando luxo, tem cliente que está procurando comodidade, né? Então não dá para a gente agradar todo mundo. Então, nicho de mercado, para quem o nosso negócio é feito. Isso vai influenciar diretamente a estratégia de preços. O que mais? Concorrentes diretos. Será que a gente sabe quem é o nosso concorrente direto? Quem é o nosso concorrente que compete com esse mesmo cliente? Ele oferece o mesmo produto ou o mesmo serviço que a gente oferece e ele compete com a gente pelo mesmo cliente. Quais são os pontos fortes e fracos desse concorrente? Né? Será que a gente age no ponto fraco dele para oferecer na nossa empresa, no nosso serviço ou no nosso produto algo melhor, né? Que faça com que o cliente escolha a gente e não o nosso concorrente? Será que no ponto forte dele nós também somos melhores ou no mínimo igual? Então será que a gente conhece bem esse concorrente direto? E será que a gente tem um diferencial de tudo que está ofertado nesse mercado, e que não é pouca coisa, já disse tudo que está nessa feira, tudo que está exposto? Será que o nosso serviço é melhor? Será que a nossa qualidade é melhor? Será que o nosso atendimento é melhor? Ou o que a gente oferece melhor do que o que já está disponível nesse mercado?
Além disso, a gente tem que olhar um mix de produtos e serviços que a gente tem dentro da nossa empresa, né? Às vezes a gente oferece um tipo só de serviço ou de produto, mas na maioria das vezes a gente oferece mais produtos e mais serviços. Será que a gente entende, dentro de todo o mix de produtos e serviços que a gente oferece, qual que contribui mais para o nosso negócio? Qual que tem uma margem de contribuição maior? Né? Qual que tem uma diferença maior entre o preço e o custo dele? Porque daí na hora da gente divulgar, na hora da gente ofertar, a gente tem que ofertar o produto que contribui mais, certo? O que contribui menos, a gente pode ganhar na escala, né? Vendendo mais, prestando mais serviços. Mas será que a gente entende de todos os produtos e serviços que a gente oferece, qual contribui mais, qual contribui menos? Qual tem uma margem maior e qual tem uma margem menor dentro de todo o nosso portfólio? E preço de venda mínimo. Quanto que eu posso dar de desconto e ainda assim ter uma lucratividade atrativa? Né? Será que eu entendo qual é a margem de lucro que eu tenho com cada serviço, com cada produto que eu ofereço? E quanto que eu posso baixar nesse preço de venda para ainda assim ter uma lucratividade atraente para o meu negócio, ter uma lucratividade que suporte o meu negócio, que eu consiga fazer reinvestimento e assim por diante? Então nós vamos entender como tudo isso funciona. Pessoal que está assistindo aí do lado de fora, entre, né? Venham aqui participar da nossa palestra. Vamos lá. Agora a gente vai entender então a diferença de custo, despesa, fixos e variáveis, né? Qual é a diferença básica entre custo e despesa? Custo é o que está diretamente relacionado ao produto que vocês oferecem ou ao serviço que vocês prestam, certo? O custo, ele está diretamente ligado ao processo da prestação do serviço. E no que diz respeito ao comércio, é tudo que está ligado à aquisição desse produto. Então, quais são os gastos que nós temos para que esse produto chegue na nossa loja, para que esse produto chegue na nossa empresa? Então, a gente vai entender tudo que envolve a questão dos custos. Despesas, sejam elas fixas ou variáveis, são os demais gastos que nós temos no nosso negócio. Ele não está diretamente relacionado ao produto ou à prestação do serviço, mas são gastos necessários, sejam gastos de comercialização ou gastos de estrutura, para que o negócio aconteça, para que a nossa empresa exista, tá certo? A gente já vai entender o que está dentro de cada um desses itens. E além disso, o que mais que a gente tem que colocar no nosso preço, né? Para que suporte a nossa empresa, para que a gente consiga reinvestir no negócio ou para que a gente consiga formar o capital de giro necessário para a nossa empresa, para que ela não pare, né? Para que a gente consiga prestar serviço, receber, vender produtos, receber e continue trabalhando. O lucro é responsável também por essa formação do capital de giro necessário, né? Além de ele financiar todos os investimentos que nós precisamos fazer no negócio. Então vamos lá. Analisar e gerenciar custos. Quando a gente fala de custo no comércio, eu falei para vocês que são todos os gastos relacionados ao produto e são todos os gastos da aquisição desse produto, certo? Então, pensando num comércio, quanto que a gente gastou para que esse produto chegasse na nossa empresa? Então, a gente está falando do custo do próprio produto, vamos imaginar que o produto seja esse, né? Então, quanto que custa, quanto que o fornecedor cobra por esse produto. E além disso, a gente tem o frete de aquisição, vocês concordam? O frete, mesmo a gente indo buscar, ou o fornecedor entregando, o frete para que esse produto chegue na nossa empresa e alguns impostos que a gente acaba pagando, seja por estar em outro estado, porque esse produto vem de outro estado, algum ICMS interestadual ou a própria substituição tributária, tá certo? Então, o valor negociado com os fornecedores, que é o custo do próprio produto, frete de aquisição, o frete para a gente buscar ou para o fornecedor entregar, ICMS interestadual ou substituição tributária, outros gastos ocorridos durante essa aquisição
algum estacionamento que vocês acabam pagando, ou qualquer outro gasto que vocês têm para o produto chegar na loja. E quem tem regime de tributação lucro presumido, não esquecer de fazer a dedução dos impostos da compra ou da venda, tá certo? Mas basicamente, então a gente está falando de três coisas: o custo do produto, os impostos e o frete de aquisição. Isso para comércio, né? Quando a gente está falando de indústria e de prestação de serviço, aí é diferente. A gente tem todos esses gastos de aquisição dos materiais, né, ou dos insumos utilizados para essa prestação de serviço, mas além disso a gente tem uma questão muito importante, que é a mão de obra direta, certo? Sem essa mão de obra direta eu não presto serviço nem fabrico um produto. Vocês concordam? A gente tem a mão de obra administrativa e a mão de obra comercial, que nós vamos ver que são despesas, não são custos, né? Então já estamos falando de novo da diferença de custo para despesa, mas essa mão de obra direta, que é a mão de obra que presta o serviço, ou a mão de obra que produz este produto, ela é custo do serviço ou custo dessa indústria, tá certo? Falando basicamente da fotografia, a gente está falando do fotógrafo, tá certo? Seja a mão de obra interna ou terceirizada. Então, independente se ela faz parte, se ela está dentro da empresa ou se ela é terceirizada, se parte do processo é feito por uma pessoa terceirizada, uma empresa terceirizada, ela não deixa de ser custo direto desse serviço, tá certo? Então, na indústria e na prestação de serviço, a gente tem como custo a mão de obra direta, mais os insumos ou materiais utilizados para prestar esse serviço, tá certo? Então essa é a diferença básica de custo no comércio e de custo na prestação de serviço. No comércio não temos a mão de obra direta, né? São só os gastos de aquisição dessa mercadoria, e na prestação de serviços nós temos os insumos utilizados mais a mão de obra direta como custo. Tá certo? E como despesa? Antes de falar das despesas, falando dos custos ainda, como que a gente gerencia esses custos? Quais são os cuidados que a gente tem que tomar quando a gente fala de custo no comércio ou de custo na indústria e na prestação de serviço? Se a gente falou que custo no comércio são todos os gastos de aquisição desse produto, e nós falamos que são basicamente três itens que a gente tem que levar em consideração: o custo do fornecedor, o custo dos impostos envolvidos nessa aquisição e do frete. Então, o que a gente tem que gerenciar? Temos que controlar bem os nossos estoques, né, para comprar bem, porque estoque é dinheiro parado, né, não é dinheiro perdido, se não for perecível, mas é dinheiro parado. E nos dias de hoje, com caixa justo, é dinheiro que vai faltar no nosso caixa, no nosso fluxo de caixa, tá certo? Temos que ver toda a variedade de mercadorias que a gente tem que ter, né? E qual que é o estoque máximo e o estoque mínimo de cada tipo de mercadoria, se a gente for uma loja, se a gente for um comércio. E temos que negociar compras, porque se a gente está falando que os envolvidos nesse processo são fornecedor, imposto, então a gente está falando das entidades governamentais, e frete, então a gente está falando de correio. Com esses três, qual que é mais fácil de negociar? O correio, o governo ou com o fornecedor? O fornecedor, não é mesmo? Então a gente tem que tomar todos esses cuidados. E na parte da prestação de serviço, indústria e prestação de serviço, né? Que basicamente aqui nessa feira a gente está falando de comércio e de serviços. Como a gente tem a questão da mão de obra envolvida, a gente tem que tomar todos os cuidados com a capacidade produtiva, certo? Então, qual que é a capacidade produtiva dessa pessoa e quanto de todas essas horas que ela produz, quanto que a gente está conseguindo vender dessas horas? Será que a gente está vendendo todas as horas que esse fotógrafo pode produzir? Ou será que ele está ficando ocioso? E daí ninguém vai pagar por essas horas, quando eu falo ninguém, nenhum cliente, e a empresa vai ter que acabar arcando com isso.
não é verdade? Então, além de negociar compras, porque também tem vários materiais envolvidos nesse processo, nós temos que tomar cuidado com a capacidade produtiva dessa mão de obra direta que está envolvida e da produtividade dessa pessoa. Quanto que ela consegue produzir em todo o tempo útil dela, toda a capacidade produtiva que ela tem. E outra questão que envolve a prestação de serviço, que é bem importante, é o orçado versus realizado. Né? Quando a gente vai fazer um orçamento para a prestação de um serviço, a gente imagina que vai gastar uma quantidade de materiais e imagina que vai gastar X horas desse fotógrafo, dessa pessoa que está diretamente relacionada nessa prestação de serviço. Aí a gente gasta o dobro de material e gasta o dobro de horas desse funcionário, dessa mão de obra direta. Então a gente acaba orçando de um jeito e o realizado acaba sendo o dobro do que nós orçamos. Então o cliente vai pagar pelo que a gente orçou, não pelo que a gente realizou. Né? Então sempre aprender e analisar a diferença do orçado versus realizado. Basicamente a diferença de tudo que vocês levarem em consideração para formar preço do que efetivamente vocês gastaram. Tudo bem? Para que cada vez mais a gente acerte na hora de fazer um orçamento. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Se vocês tiverem, podem levantar a mão, tá bom? Então nós falamos dos custos, agora vamos falar das despesas. O que são despesas variáveis? Despesas variáveis não são todas as despesas que variam de um mês para o outro, certo? Água, luz, telefone, varia um pouquinho de um mês para o outro, mas ela não varia proporcionalmente às vendas que vocês fazem. Vocês concordam comigo? Né? Se eu vender o dobro, eu não vou gastar o dobro de água, luz, telefone. Pode ser que eu gaste um pouquinho mais, mas não vai ser diretamente proporcional. Então elas não são despesas variáveis, elas são despesas fixas, tá? E o que a gente considera então como despesa variável? Que é o que é diretamente proporcional à nossa venda. O que é ser diretamente proporcional? Se eu vendi 8 e gastei 4, se eu vender 16, eu vou gastar 8. Então é diretamente proporcional. Se cair para metade a minha venda, cai para metade o gasto com essa despesa que nós consideramos como variável. Se ela dobrar, dobra também o gasto com essas despesas variáveis. Tudo bem? Então, impostos sobre vendas são despesas variáveis. Se vender o dobro, vai pagar o dobro de imposto. Se vender metade, vai pagar metade. Se não vender nada, não tem imposto sobre vendas. Tudo bem? Tem outros impostos, mas sobre vendas não vai ter. Tá certo? O que mais? Comissões e frete, né? Sobre vendas também. Então, neste caso, o frete que a gente está falando é o frete de entrega para o cliente, seja a entrega do serviço, seja a entrega de um produto. E comissões de vendas também. Essa comissão não é a remuneração, por exemplo, de quem está prestando serviço. É a remuneração do vendedor. Tudo bem? São comissões sobre vendas e os fretes das vendas. Da mesma forma, são diretamente proporcionais. Se vocês venderem o dobro ou prestarem o dobro de serviço, vão ter o dobro de gastos com comissões e deslocamento ou entrega desse produto, tá certo? O que mais? Cartões e outros meios de pagamentos, né? Então, como que o cliente paga o serviço que vocês estão prestando? Como que o cliente paga o produto que ele está comprando? Se é através de cartão de crédito, o que entra ali como despesa variável é a taxa do cartão, porque ela é diretamente proporcional à venda, certo? O aluguel da maquininha não é, porque daí ele é fixo. Mas a taxa, o que vocês deixam lá para a operadora do cartão, é uma despesa variável. A mesma forma, a emissão de boletos, né? Se você emite um boleto, paga um valor, se emite 2, paga o dobro, se emite 3, paga o triplo e assim por diante. Então são as taxas dos meios de pagamentos. Tudo bem? E se for ainda franquia, ou se estiver localizado em qualquer shopping, tem também uma taxa variável para pagar sobre o faturamento, tá certo? Na franquia são os royalties e no shopping é um percentual
sobre o faturamento. Tudo bem? Basicamente são essas as despesas variáveis. Podemos incluir também como despesas variáveis os gastos, por exemplo, do comércio com a sacolinha, para o cliente levar o produto embora, que daí também é diretamente proporcional à venda, tá certo? O que a gente tem que levar em consideração e colocar em mente quando a gente está formando o preço é que a gente leva em consideração os dados do demonstrativo de resultados do exercício e não do fluxo de caixa, tá? Então a gente leva em consideração tudo o que aconteceu, não necessariamente o que vocês pagaram ou o que entrou. Então vocês vão ver, daqui a pouco vai aparecer aí no slide do demonstrativo de resultados, a gente leva em consideração o que vocês venderam, não o que efetivamente entrou na empresa. Se vocês venderam no cartão e o cliente vai dividir em 3 vezes, vocês concordam que no fluxo de caixa vai entrar dividido em 3 meses, certo? Para o demonstrativo de resultados, ele não leva isso em consideração. Ele vai levar em consideração o que vocês venderam no mês e todos os gastos necessários para fazer essa venda. Daqui a pouco vai aparecer aí um demonstrativo de resultados. Então nós já falamos do que é custo, né? Que no comércio é o custo de aquisição da mercadoria, no serviço tem a questão da mão de obra direta. Já falamos quais são as despesas variáveis, então o que sobrou é despesa fixa. E o que é despesa fixa? Despesa fixa são aquelas despesas que independem das vendas. Se a venda aumentar ou se a venda diminuir, elas estão lá firmes e fortes para serem pagas, tá? O que mais? Elas têm sim impacto no resultado, né? Porque todo mês aquele bloco de despesas fixas está lá para ser pago. Se a porta do negócio estiver fechada, se a gente não vender nada, nós temos as despesas fixas a serem pagas. Entram também como despesas fixas as provisões de 13º, férias, seguros, manutenções, né? Eu acabei de falar para vocês que nós não levamos em consideração a época que vocês pagam essas despesas, né? Mas o nosso bloquinho de despesa fixa no demonstrativo de resultados, ele tem que ser o mais fixo possível de um mês para o outro. Então, nós não vamos deixar para colocar o 13º do funcionário lá em novembro e dezembro. Senão vocês podem vender a mesma quantidade de vendas, né? Fazer o mesmo faturamento e ter prejuízo porque está lá o 13º. Né? Então, na verdade, a gente provisiona 13º, provisiona férias. O que significa isso? Num demonstrativo de resultados, nós colocamos 1/12 do 13º em cada mês. Então, ele vai de janeiro a dezembro. Porque vocês concordam que o 13º, ele não é um gasto necessário para fazer as vendas de novembro e dezembro? Ele é um gasto necessário para o ano inteiro. Por algum motivo, alguém definiu que ele tem que ser pago lá no final do ano. Só que ele é um gasto referente aos funcionários que trabalharam o ano todo. Então, nós vamos provisionar 1/12, né? Uma parte desse 13º em cada mês do ano, nos 12 meses. Mesma coisa com férias, mesma coisa com seguros, mesma coisa com manutenção. Então, num demonstrativo de resultados, eu não posso colocar 5.000 que eu gastei com a manutenção de uma máquina e no outro mês nada. E no outro mês, R$50. E no outro mês, R$3.500. Então, a nossa despesa fixa fica oscilando muito. Então, em se tratando da despesa fixa, o que é esporádico, ou que varia um pouco de valor, mas não varia por causa da venda. Varia porque aconteceu naquele mês, nós vamos diluir por 12 meses. Tudo bem? Isso para fins de demonstrativo de resultados, para finalidade de apuração de lucro. Tudo bem? Uma outra ferramenta é o fluxo de caixa, que tem o outro objetivo, que é lá que a gente registra o que efetivamente está entrando e o que está saindo, tá? Então, para uma boa gestão financeira, a gente tem que ter fluxo de caixa e demonstrativo de resultados. E para a gente formar preço, a nossa análise é em cima do DRE, ou seja, do demonstrativo de resultados do exercício, tá certo? E para a gente tem que planejar, obviamente, ajustar as necessidades da empresa
Porque quando a gente chega à conclusão que o negócio não dá lucro, das duas, uma. Ou a gente está vendendo pouco, ou a gente está com uma estrutura de despesas fixas muito alta. Né? Porque tudo que é variável, e daí a gente está falando tanto do custo da mercadoria como do custo do serviço e das despesas variáveis, se a gente vender muito, vai ser muito. Se a gente vender pouco, vai ser pouco. Vocês concordam? Porque a gente acabou de falar que elas variam proporcionalmente às vendas. Agora o fixo está lá. Chova ou faça sol, as despesas fixas estão lá para serem pagas. Então, ou a gente vende mais, ou a gente diminui despesa fixa. Tudo bem? E para a gente calcular o percentual das despesas fixas, porque todas essas informações vão para a nossa formação de preços em forma de percentual, a gente vai pegar o nosso valor anual de despesas fixas e dividir pelo nosso valor anual de vendas. Aí vocês vão falar assim, mas a gente não faz o demonstrativo por mês? Por que está pedindo o valor anual? Porque a gente não pode pegar um mês e entender que ele é verdade. Vocês concordam? Que pode ser um mês de baixa ou um mês de alta. E se a gente usar só a informação daquele mês para formar preços, a gente pode estar usando uma informação que não reflete a média do negócio. Porque a gente pode pegar um mês tanto que vocês venderam bastante, como um mês que vocês venderam pouco. Então, o interessante é que a gente pegue a média de um período maior. Pode ser um ano, que é o ideal, mas se não tiver um ano de informações registradas, pode ser 6 meses, pode ser 5 meses, mas não pode ser um mês só. Tudo bem? Senão a gente vai tomar como verdade aquele mês e ele pode não refletir a realidade do negócio. Tá certo? E por que então que a gente falou disso tudo? Que quando a gente vai fazer um demonstrativo de resultados, a gente começa pela receita com vendas que vocês tiveram, tá? Neste caso, ele está fazendo de um produto ou de um serviço. Mas quando a gente vai fazer um demonstrativo de um mês, vocês vão colocar lá tudo que vocês venderam. Vão tirar dessa receita com vendas o custo dessa mercadoria vendida ou o custo desse produto, né, desse serviço prestado. Tudo bem? Além disso, nós vamos subtrair ainda tudo que é variável. São aquelas despesas variáveis, os impostos, as comissões, as taxas dos cartões, o frete de deslocamento para prestar o serviço ou de entrega dessa mercadoria. Tudo bem? E depois a gente ainda tira tudo que é despesa fixa. E chegamos no nosso resultado, que é o lucro líquido, que no caso desse exemplo aí é de 10%. Aí vocês vão falar, Juliana, mas só 10%? Né? Tem gente que fala que tem lucro de 100%, lucro líquido não. Nem se for doação. Se vocês forem vender alguma coisa que foi doada para vocês, não tem como ter lucro de 100%. Quando o pessoal costuma falar que é lucro de 100%, eles estão levando em consideração só o custo daquela mercadoria ou daquele serviço e não tiraram nenhuma dessas despesas anteriores. Quando a gente fala de lucro líquido, que é o que sobra realmente no final do mês está lá, a gente já tirou tudo, então já pagou o custo do serviço ou da mercadoria, já pagou a despesa variável, já pagou a despesa fixa, e aí sobrou 10%, 15%, 20%, 25% na melhor das hipóteses. Se for uma empresa bem chutinha, pode sobrar até uns 25%, 30%, mas mais que isso não, porque tem todas as contas aí dentro para pagar, inclusive as fixas. Tudo bem? Quando a gente fala de lucro líquido, já tiramos tudo, tá bom? E daí a gente vai usar os percentuais para a formação de preço, né? Então, como que a gente forma preço? Essa fórmula que está na parte de baixo é o markup, né? É o que a gente chama de markup, é o fator de formação de preços. É daí que vai sair aquele vezes 2, vezes 2,5, vezes 3, que alguém falou pra gente que era para multiplicar o custo por esse fator, né? Só que a gente não sabe da onde saiu. Saiu daí. Só que pra gente entender que esse fator que está todo mundo usando não funciona para todo mundo, por que não funciona? Porque percebam que o histórico da empresa de vocês está ali. Quando a gente fala que você tem que subtrair de 100% o percentual das despesas variáveis
e ainda o percentual das despesas fixas e ainda a margem de lucro, vocês concordam que o percentual de despesas variáveis e de despesas fixas média das despesas fixas do ano e dividiu pela média das vendas do ano, certo? E chegou no percentual das despesas fixas. O que acontece? Se eu vendo bastante, o percentual é pequeno. Se eu vendo pouco, o percentual de despesa fixa é alto. Porque o que é esse percentual? É quanto que o meu gasto em despesa fixa representa do total da minha venda. Se a minha venda é pequena, ele representa muito. E se a minha venda é grande, ele vai representar pouco, certo? Então também depende não só da quantidade de despesas fixas que vocês têm, mas da quantidade de vendas que vocês fazem, ou que vocês têm feito. Tudo bem? As despesas variáveis, normalmente, elas já são em percentual. A taxa do cartão já é em percentual. O imposto já é em percentual. Tudo bem? E a margem de lucro é a margem de lucro que vocês querem com esse produto ou esse serviço que vocês estão precificando, né? E é aí que a gente diferencia. Se é um serviço ou um produto mais competitivo, a gente coloca menos lucro, porque a gente tem que estar com um preço bom aí para conseguir vender. Se é um produto ou um serviço mais diferenciado, que deu bastante trabalho e que não tem muito concorrente fazendo por aí, a gente já consegue colocar uma margem de lucro maior, vai resultar num preço maior, só que é um produto ou um serviço diferenciado. Tudo bem? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: custo unitário lá em cima é o custo do produto ou o custo para prestar esse serviço, são os custos diretos, tudo bem? E a gente divide por 100% menos o percentual das despesas variáveis lá do demonstrativo, o percentual das despesas fixas lá do nosso demonstrativo. E a margem de lucro, que não é aquela do demonstrativo, mas é a margem de lucro que vocês querem com esse produto ou com esse serviço que vocês estão precificando, tá certo? E daí a gente chega no nosso preço de venda. Então, despesa variável, despesa fixa e margem de lucro. O markup é o fator de formação de preço de venda. Então, se a gente divide o custo pelo markup, sai o preço. Só que ao invés de colocar o custo lá em cima, se eu fizer o inverso do markup divisor, se eu no lugar do custo unitário colocar 1 e dividir por essa fórmula, vai sair o vezes 2, vezes 3, vezes 2,5. Eu já vou mostrar isso para vocês em números. A gente vai levar em consideração os números que estavam no demonstrativo do slide anterior, tudo bem? Então, para essa empresa que está aí no nosso demonstrativo, ela tem um custo de produto ou de serviço de R$100, tudo bem? Então, por exemplo, se isso for serviço, tem aí mão de obra direta mais materiais utilizados, tá certo? Então, como exemplo, vamos usar R$100. As despesas variáveis representam 15% do faturamento dela. As despesas fixas representam 25%, é uma empresa bem enxuta, 25% é pouco de despesa fixa. Por isso ela conseguiu colocar uma margem de lucro também de 20%, tá? Se, por exemplo, a despesa fixa dela aqui fosse maior, talvez ela tivesse que colocar 10%, tá bom? Então, colocando na fórmula ali embaixo, colocamos o custo lá em cima de R$100 e dividimos pelo nosso fator de formação de preço, 100% menos os 15% de despesa variável, mais os 20% de despesas fixas, mais os 25%, né, pessoal, de despesa fixa, mais os 20% de margem de lucro, que é o que ela quer com esse produto ou serviço que ela está precificando, tá certo? Aí a gente vai chegar no preço de R$250. Aí eu posso já colocar esse preço e começar a vender esse produto ou esse serviço? Não, eu preciso olhar quanto que o mercado está praticando, né? Quanto que o meu concorrente está praticando. Qual que é a média de preços aceito pelo meu cliente. E daí a gente chega aqui e vê que o mercado está praticando um preço de 200. Então não dá
para eu praticar os 250 que eu cheguei. Então, onde é que eu posso mexer? Se eu falei para vocês que R$100 é custo do fornecedor e da mão de obra, então, pelo menos no curto prazo, não dá para mexer, né? Eu já adquiri essa mercadoria. 15% de despesa variável e 25% de despesa fixa é o histórico do meu negócio. Então, também não dá para mexer no curto prazo. Claro que daqui para frente eu posso olhar para as minhas despesas, ver se eu consigo diminuir alguma coisa, mas agora que eu estou fazendo a formação de preços, também não consigo mexer. Então, eu só consigo mexer na margem de lucro. Então, não posso ter 20% de margem de lucro. Vou ter que ter 10%. E se eu tiver 10% de margem de lucro, eu consigo chegar nos R$200, né? Então, o preço de mercado é R$200 e daí ele tem lá embaixo 10% de margem de lucro. Tudo bem? Então, com esse produto eu não consigo ganhar 20%, vou ter que ganhar 10%. Aí eu vejo em todos os outros produtos e serviços que eu vendo o que eu consigo ganhar mais e o que eu tenho que ganhar menos no que diz respeito à margem de lucro. Tudo bem? Quando eu falei para vocês que a gente tem aquele multiplicador, vezes 2, vezes 2,5, se no lugar dos R$100 do custo do fornecedor ali de cima, vocês colocarem 1 e dividir por esses 40% que dá embaixo, porque dentro do parênteses 15 mais 25 mais 20 dá 60, certo? 100% menos 60% dá 40. Se eu divido 1 por 0,40, o meu resultado é 2,5. O que significa isso? Significa que para qualquer produto ou serviço que eu queira ganhar 20%, basta multiplicar custo por 2,5. E daí eu posso fazer essa conta para 10% de lucro, para 20% de lucro, para 25% de lucro, e assim eu vou formando os markups, ou seja, os fatores multiplicadores. Que daí basta pegar o custo do serviço ou do produto e multiplicar por esse fator. E daí já está formado o preço de venda, tá certo? Então, continuando aqui, não deixar de olhar o preço que o mercado pratica e levar em consideração a competitividade desses preços, né? Então, quando eu vou colocar a margem de lucro na minha fórmula da formação de preços, eu tenho que levar em consideração quão competitivo é esse produto ou esse serviço, né? Se está todo mundo fazendo, está todo mundo prestando esse serviço a um preço baixo, né? Ou se é um serviço muito diferenciado que eu estou fazendo, então eu consigo colocar uma margem de lucro maior, né? Eu não vou encontrar por aí em qualquer fornecedor, em qualquer lugar, então eu consigo colocar uma margem de lucro maior, ou um produto que eu vou ter que ter uma margem pequena e vou ganhar no volume. Tudo bem? Limitações na produção, né? Então, quando a gente está falando de prestação de serviço e a gente tem essa mão de obra envolvida, a gente tem uma capacidade produtiva e só pode vender no limite dela, né? Eu não consigo estocar serviço. O que eu não vendi hoje, amanhã eu vou vender o dobro. Não, amanhã o meu fotógrafo vai ter as mesmas horas produtivas do que ele tinha hoje, né? Não dá pra gente estocar e vender no dia seguinte. Tenho que levar em consideração todo o mix de produtos ou serviços que eu tenho no meu negócio, entender quanto que eu consigo ganhar com cada um deles, tanto que numa feira, numa divulgação, né, num esforço de marketing, eu tenho que divulgar e tenho que tentar vender o produto que eu tenho mais lucro, né? Porque normalmente o produto que eu tenho uma menor margem, ele já vende sozinho. Tudo bem? Descontos a cliente, quanto que eu posso dar de desconto para o cliente? Então a gente pode fazer naquela fórmula da formação de preços, coloca lá o mínimo de lucro que vocês acreditam que tem que ter. Faz o preço com 2% de lucro. Faz o preço com 5% de lucro. E daí vocês definem que só pode baixar o preço até aquele valor. Tudo bem? Metas de vendas, né? Então a gente vai ver agora o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é o mínimo que a gente precisa vender para pagar as contas. Ou seja, o ponto de equilíbrio é um faturamento que paga o custo da mercadoria ou do serviço prestado, as despesas variáveis, as despesas fixas
e ainda assim, o ponto de equilíbrio é o momento que o lucro dá zero. Quando eu passar do ponto de equilíbrio, digamos que o meu ponto de equilíbrio seja vender 15 mil. Um exemplo, tá? Nós fizemos a conta, dividimos a nossa despesa fixa pela nossa margem de contribuição, tá? A margem de contribuição é a nossa receita menos tudo que é variável. Receita menos o custo do serviço ou da mercadoria, menos as despesas variáveis, chegamos à nossa margem de contribuição. Se eu divido a minha despesa fixa pela margem de contribuição percentual, eu chego no meu ponto de equilíbrio em valor. Digamos que essa conta deu 15 mil. Se eu vender os exatos 15 mil, meu lucro é zero. Ou seja, eu pago o custo da mercadoria ou do serviço, pago as despesas variáveis, pago as despesas fixas e não sobrou nada, tá? Mas está tudo pago. Inclusive o prolabore dos empresários que está lá dentro da despesa fixa, tá certo? A partir do ponto de equilíbrio, vocês começam a ter lucro. Abaixo do ponto de equilíbrio, prejuízo, tá certo? Então, com isso, a gente consegue estipular metas de vendas, né? Então, quanto que a gente tem que vender, quanto que a gente tem que vender na primeira semana do mês, quanto que a gente tem que vender na segunda semana do mês, em que semana que a gente atinge o ponto de equilíbrio, porque se eu atingir o ponto de equilíbrio no dia 30, não sobrou mês para eu ter lucro. Vocês concordam? Então, eu tenho que atingir meu ponto de equilíbrio antes. Então, como que eu vou estipular essas metas de vendas com esse objetivo de sobrar mais tempo para a gente ter lucro, tá certo? Todas essas orientações, pessoal, vocês encontram no Sebrae, tá certo? A palestra, ela tem um intuito muito mais de sensibilizar para a importância de uma boa gestão financeira e de uma boa precificação do que